Você já parou para pensar no lema da maior agência espacial do mundo? Para o benefício de todos, é o que a NASA sempre propaga. E, em teoria, todo avanço, toda descoberta deles deveria ser imediatamente compartilhada com a humanidade, certo? Mas, será que é assim que funciona na prática? Muita gente acredita que não. A NASA, ao longo de décadas, sempre pareceu estar envolta em uma névoa de segredos, projetos confidenciais e teorias que nunca são totalmente confirmadas. Parece que existe um padrão. Será que eles descobrem coisas incríveis sobre o universo e escolhem não nos contar? O que será que pode ser tão grande, tão impactante, a ponto de ser mantido longe do público? Hoje, vamos explorar juntos alguns dos segredos mais persistentes que cercam a agência espacial. Coisas que, segundo muitos, eles preferem que permaneçam nos bastidores. Pronto para descobrir o que pode estar sendo escondido? Fica comigo até o final desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. A NASA, sem dúvida, captura nossa imaginação como nenhuma outra organização. Missões lunares, exploração de Marte, a busca por vida alienígena. Tudo parece saído de ficção científica. A narrativa oficial é clara. Tudo o que fazem é para o progresso e o bem da humanidade. Cada descoberta é anunciada como um salto gigantesco para todos nós. Mas aqui está uma pergunta que não quer calar. Você realmente acredita que eles contam tudo o que encontram por lá? A sensação é que existe muito mais nos arquivos do que nos relatórios. Informações filtradas, dados manipulados. Talvez algumas verdades sejam consideradas muito fortes para o público. Verdades que, se reveladas, poderiam mudar tudo o que sabemos. Vamos então desvendar juntos o primeiro desses segredos. Juan. Os habitantes da Lua. Vamos começar por um dos capítulos mais famosos. A ida do homem à Lua. Não vamos questionar se aconteceu, mas focar em algo muito específico. Os relatos do primeiro homem a pisar lá, Neil Armstrong. Segundo várias fontes e transmissões de rádio interceptadas por amadores na época, Armstrong teria feito declarações perturbadoras durante o pouso. Ele teria dito algo como: eles são enormes. Enormes. Vocês não acreditariam. Estou lhes dizendo, existem outras espaçonaves aqui, alinhadas na borda da cratera. Estão na Lua, nos observando. As transmissões oficiais da Apollo 11, curiosamente, sofriam constantes interrupções. Um silêncio estático convenientemente cortava o áudio em momentos cruciais. Para muitos, isso não era um acidente técnico, mas um método de controle. Além disso, funcionários e astronautas envolvidos nas missões lunares eram obrigados a assinar acordos de confidencialidade extremamente rigorosos. Não só os que iam ao espaço, mas técnicos, engenheiros, qualquer pessoa com acesso às informações. Um desses casos envolve uma especialista em comunicações, que teria revelado que Armstrong reportou ter visto 2 UFOs, objetos voadores não identificados, menos na superfície lunar. Isso levanta uma possibilidade fascinante e perturbadora. Desde o nosso primeiro contato com a Lua, já teríamos tido um encontro com o inexplicável. Os astronautas descreveram objetos que os acompanharam por horas, para depois desaparecerem sem deixar vestígios. E isso alimenta uma teoria persistente. E se a Lua não for um deserto vazio? E se ela já for habitada? Pense comigo. Hoje, o próximo grande passo anunciado é a colonização de Marte. Um planeta distante. Mas não seria infinitamente mais prático estabelecer uma base na Lua, que está logo aqui ao lado? A menos que exista um motivo muito forte para não fazermos isso. Um motivo como não sermos os únicos com interesse por lá. 2. Bases secretas na superfície lunar. Essa possibilidade nos leva diretamente ao próximo ponto. Vazamentos de documentos, como os famosos arquivos do Wikileaks, já trouxeram à tona alegações surpreendentes. Um desses supostos documentos fazia referência direta à existência de uma base secreta na Lua. A informação indicava
que haveria uma instalação permanente em solo lunar, sob controle de uma nação específica. O documento não esclarece uma coisa crucial: quem de fato construiu essa base? Será que foi um projeto terrestre, ultra secreto? Ou existe a possibilidade, ainda mais extraordinária, de que quando chegaram lá, a estrutura já estava pronta? Eles podem ter encontrado algo e simplesmente assumido o controle. Mas a história fica ainda mais estranha. O mesmo documento sugere que essa base teria sido destruída. E pelo motivo mais improvável: um conflito com outra potência terrestre. Isso soa como uma narrativa conveniente, não acha? Quase como se fosse plantada para nos fazer acreditar que o problema foi resolvido e que não há mais nada para ver ali. Porque aqui está o ponto. Independentemente da veracidade desse documento, as imagens contam uma história diferente. A própria NASA, em seus arquivos públicos, tem fotos da superfície lunar que mostram anomalias, formações geométricas, estruturas que não se parecem nada com rochas ou crateras comuns. Algumas dessas imagens, tiradas no lado oculto da Lua, revelam formatos que muitos interpretam como ruínas, vestígios de algo que não foi feito pela natureza. E não para por aí. Existe uma foto famosa de algo chamado o Pico de Vidro, uma estrutura alongada, translúcida, de aparência completamente artificial. A maioria dos cientistas evita falar sobre ela, uns por genuína perplexidade, outros talvez por receio de questionar a narrativa oficial. A ideia de que há estruturas na Lua parece absurda à primeira vista, mas é uma possibilidade que não para de ressurgir. E fica ainda mais intrigante quando percebemos um padrão. Algumas das imagens mais controversas estão propositalmente borradas ou com resolução drasticamente reduzida nos arquivos públicos. Por que fazer isso? Mais perturbador ainda: há registros de algo que parece ser uma descarga elétrica na superfície lunar. A foto é de 1972. Que poderia gerar uma faísca de energia em um mundo considerado geologicamente morto. Isso sugere atividade algo operando. E talvez não na superfície, mas sob ela. As fotos, que eles não explicam. A NASA já anunciou inúmeras descobertas, mas há uma que teimosamente fica de fora: a existência de objetos voadores não identificados. Eles foram ao espaço incontáveis vezes, mas a posição oficial é que nunca viram nada que indicasse vida ou tecnologia alienígena. Só que as imagens contam outra história. Em fotos de missões, e até em transmissões ao vivo, objetos aparecem, formas que não se encaixam, pontos de luz com trajetórias anômalas. E a reação padrão da agência é sempre a mesma: silêncio. Ou pior, a manipulação das imagens. Escurecimento repentino, borrões convenientes sobre áreas específicas. O que poderia ser tão importante para justificar esse nível de censura? Algo que não querem que identifiquemos. Houve até uma transmissão ao vivo da estação espacial, onde um objeto claramente visível se moveu no campo de visão. E a conexão foi imediatamente cortada. Coincidência? Vamos para os exemplos. Na missão Apollo 16, em uma foto clássica, há um ponto de luz brilhante atrás do astronauta, no vácuo do espaço. Não é o Sol. É uma fonte de luz separada, pairando. Outra foto, da Apollo 14, mostra no canto inferior direito um conjunto de luzes perfeitamente alinhadas, pairando sobre uma cratera. A formação é estranhamente simétrica, e os registros se repetem. Na Apollo 15, mais pontos de luz. Na Apollo 10, um objeto com uma aura azulada distinta. As evidências visuais se acumulam. E o mais revelador vem de um depoimento. Maurice Chatelain, um ex-engenheiro de comunicações da NASA, afirmou publicamente que em praticamente todas as missões Apollo, as naves eram acompanhadas por OVNIs. Ele disse que, para os controladores da missão, esses encontros eram tão comuns que se tornaram rotina. Uma rotina que nunca foi compartilhada com o mundo. E isso nos leva a um dos episódios mais sombrios e menos discutidos da corrida espacial. Algo que a NASA obviamente
prefere deixar bem longe dos holofotes. Estamos na época da Guerra Fria. Estados Unidos da América e União Soviética, e uma disputa silenciosa, mas intensa, por supremacia. O mundo todo temia um conflito nuclear direto. Mas e se o palco para esse teste de força não fosse a Terra? Sim, você ouviu direito. Existe um projeto, conhecido como a 119, o Projeto Estudo de Voo Lunar, que tinha um objetivo chocante: bombardear a Lua com uma arma nuclear. A ideia, em teoria, era demonstrar poderio militar de forma espetacular, um show de força que seria visível da Terra. Para justificar, criaram uma narrativa sobre estudar a composição lunar com a explosão. Mas a desculpa era frágil. Qual o real propósito científico de detonar uma bomba atômica em outro corpo celeste? O questionamento foi tão grande que, oficialmente, o projeto foi arquivado e nunca realizado. A pergunta que fica é: será que eles realmente abandonaram a ideia? Ou será que algumas missões científicas tinham objetivos que nunca foram divulgados? Falando em segredos de guerra, há uma conexão histórica que a NASA também não gosta de revisitar. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos iniciaram a Operação Paperclip. O objetivo era claro e controverso: recrutar mais de 1.600 cientistas, engenheiros e técnicos nazistas, muitos deles diretamente envolvidos com o regime de Hitler, e trazê-los para trabalhar, incluindo na nascente NASA. A justificativa era a necessidade estratégica. Essas mentes eram especialistas em foguetes, propulsão e tecnologia de ponta. A ideia era: é melhor tê-los conosco do que com os soviéticos. Mas o preço ético foi altíssimo. Era hipocrisia pura. Conivir com indivíduos responsáveis por crimes de guerra em nome do progresso. Os anos passaram. Os foguetes voaram. E este capítulo obscuro foi suavemente arquivado na história oficial. Conveniente? Não. E se eu te disser que evidências de um segredo ainda maior podem ter vazado, não por um astronauta, mas por um hacker? Em 2002, um homem chamado Gary McKinnon invadiu profundamente os sistemas da NASA. Além de encontrar fotos estranhas e projetos não identificados, ele se deparou com um documento que muda completamente o jogo. Era uma lista de nomes sob o título Oficiais Não Terrestres. Segundo McKinnon, esses não eram nomes de alienígenas. Eram, supostamente, militares humanos, mas com uma designação extraordinária: oficiais designados para operações fora da Terra. A implicação é colossal. A existência de um batalhão espacial secreto, uma força de defesa planetária, encarregada de lidar com ameaças extraterrestres. Pense na lógica disso. Se essa informação for real, ela não é apenas uma prova de vida alienígena. É a confirmação de que o contato já aconteceu. E que a reação humana foi militarizar o espaço. Isso conecta todos os pontos: os objetos não identificados, as estruturas lunares, as transmissões censuradas. Tudo faria sentido se houvesse uma verdade tão grande que sua revelação exigiria que reinventássemos não apenas nossa ciência, mas nossa posição no universo. Todas essas informações que exploramos hoje não são teorias soltas. São relatos de ex-astronautas, documentos vazados, testemunhos de funcionários e anomalias em imagens oficiais. São peças de um quebra-cabeça que se recusa a se encaixar na história que nos contam. A grande questão que fica é: quanto tempo mais levará até que a verdade, seja ela qual for, não possa mais ser escondida, e o que mais estará guardado nos arquivos classificados, esperando para ser descoberto? E é isso que torna tudo tão intrigante. Não são apenas teorias de pessoas de fora. São documentos vazados, fotos oficiais que foram postadas e depois, misteriosamente removidas ou alteradas. São as próprias contradições da NASA. Nós, obviamente, não podemos afirmar com certeza absoluta o que são esses objetos ou se existe vida lá fora. Mas também não podemos simplesmente ignorar tudo o que vemos, especialmente quando a narrativa oficial parece se dobrar para esconder certos detalhes. No final, resta uma sensação, a sensação de que só saberemos a verdade
quando pudermos ver com nossos próprios olhos. Pegar uma nave e lá checar, você mesmo. Sejam aliens, bases, ou fenômenos que nem nome temos ainda. Uma coisa é clara. Existem coisas que a NASA não explica. E quando uma organização não explica, a pergunta inevitável é: por quê? Não seria mais simples dizer: olha só, galera, encontramos isso aqui, ainda estamos estudando, mas a escolha deles raramente é a transparência. A escolha é omitir, é remover a imagem, é borrar o fundo, é dizer não sei sobre algo que claramente foi registrado. E falando nisso, eu preciso fazer uma pausa rápida e te perguntar algo. Olha só tudo o que estamos vendo juntos. O que você realmente acredita? Depois de todas essas imagens, desses depoimentos, você acha que estamos sozinhos? Você sente lá no fundo que deve ter algo mais na Lua ou em algum lugar lá fora? Porque eu vou te dizer, muitas vezes tenho a sensação de que a verdade completa é uma coisa que ainda vai demorar muito, muito tempo para chegar até nós. Sabemos apenas o que querem que a gente saiba, e essa sensação fica ainda mais forte quando quem fala não é um teórico qualquer, mas justamente as pessoas que estiveram lá. Pense na solidão de uma missão no espaço. Teoricamente, você está completamente sozinho no vácuo. Mas e se não estiver? Um dos casos mais marcantes vem de Edgar Mitchell, o sexto homem a pisar na Lua na Apollo 14, um homem com uma carreira impecável. Pouco antes de falecer, em 2016, ele deu uma entrevista bombástica. Mitchell afirmou categoricamente que durante a Guerra Fria, extraterrestres visitaram a Terra. E o motivo? Impedir um conflito nuclear. Segundo ele, naves não identificadas eram avistadas com frequência sobre bases de mísseis. Ele finalizou dizendo: o óbvio. O governo americano ocultou todas as evidências, mas a mensagem dele era clara. Em sua visão, aquela intervenção foi benevolente. E se um relato de avistamento dentro de uma nave te deixar arrepiado? Este vem de Dr. Franklin Story Musgrave, um dos astronautas mais experientes e qualificados da história, menos médico, engenheiro, veterano de 6 missões espaciais, um homem de ciência, de extrema seriedade. Em 1994, ele contou algo que viu no espaço e que nunca conseguiu explicar. Durante uma missão, ele avistou, flutuando no vácuo, algo que descreveu como uma cobra ou enguias translúcidas, uma criatura ou coisa, com cerca de 2,5 metros. Ele a viu, não uma, mas 2 vezes. Alguns sugeriram que poderia ser um pedaço de lixo, uma mangueira solta. Mas Musgrave, com toda a sua experiência, foi enfático. Aquilo não era um objeto inanimado. Parecia estar vivo se contorcia. E, o mais intrigante, se movia com uma propulsão própria, como se nadasse no espaço. Imagina a cena por um segundo. Um dos homens mais treinados e técnicos do planeta, olhando pela janela e vendo isso, algo que desafia toda a lógica da biologia como conhecemos. O que era um ser espacial desconhecido? Uma forma de vida que habita o vácuo? Até hoje, não há explicação oficial, apenas o silêncio. E a lista continua. Buzz Aldrin, o segundo homem na Lua, falou sobre um objeto que os acompanhou durante a viagem da Apollo 11. Ele descreveu algo em forma de L, que ele e os outros astronautas viram pela janela. O controle da missão sugeriu que poderia ser um dos painéis descartados do foguete. Mas Aldrin, anos depois, manteve sua posição de que não era. Ele sentia que aquilo era outra coisa. Gordon Cooper, um dos astronautas originais do projeto Mercury, foi ainda mais longe. Ele testemunhou pessoalmente naves não identificadas, enquanto era piloto da Força Aérea, e acreditava firmemente que o governo escondia destroços de naves e corpos de seres de outros planetas. Esses não são relatos de qualquer um. São de homens que pilotaram as máquinas mais avançadas da humanidade, que viram a Terra do espaço, que foram treinados
para observar, analisar e relatar com precisão absoluta. Quando pessoas com esse nível de credibilidade arriscam suas reputações para contar essas histórias, é difícil simplesmente descartar. Eles sabiam que seriam ridicularizados por muitos, mas a experiência que tiveram foi tão forte que sentiram a necessidade de compartilhar. Isso nos leva de volta às imagens. Vamos pegar o caso do Shuttle Atlantis em 2006. Durante uma transmissão ao vivo da NASA, algo surreal aconteceu. De repente, um enxame de objetos luminosos apareceu na tela movendo-se de forma inteligente e coordenada. Eles pareciam se agrupar, mudar de formação e depois se afastar. A reação no controle da missão foi de silêncio, e logo depois, a transmissão foi cortada abruptamente. A explicação oficial: cristais de gelo flutuando perto da nave. Mas os movimentos pareciam deliberados demais para serem apenas gelo. E o corte na transmissão só aumentou o mistério. Ou que tal as famosas imagens da sonda Clementine, que mapeou a Lua nos anos 90? Várias imagens divulgadas pela Marinha dos Estados Unidos da América mostravam anomalias estranhas. Uma delas, conhecida como a Torre, parecia ser uma estrutura gigantesca, com quilômetros de altura, erguendo-se da superfície lunar. Outras mostravam que pareciam ser grandes áreas retangulares, como se fossem bases ou instalações, na região do Polo Sul da Lua. Depois que essas imagens ganharam notoriedade, elas foram convenientemente revisadas ou removidas, com explicações vagas sobre falhas no processamento de dados. Coincidência? Talvez. Mas o padrão se repete. A verdade é que estamos presos em um paradoxo. De um lado temos a ciência, a lógica, que nos diz que a probabilidade de vida inteligente existir em algum lugar neste universo vasto é enorme. Do outro lado temos a narrativa oficial, que insiste que não há nenhuma evidência concreta. Mas no meio, temos esse mar de anomalias, de testemunhos de astronautas, de fotos apagadas e transmissões cortadas. É como tentar montar um quebra-cabeça com metade das peças faltando e a outra metade parecendo vir de uma caixa diferente. O que a gente pode fazer então? A gente questiona, a gente investiga, a gente não aceita a primeira resposta, especialmente quando ela parece muito simples para ser verdade. O que aconteceu com o astronauta Leroy Zhao, que em 2005, durante uma caminhada espacial, viu um conjunto de luzes em formação perfeita, passando por ele a uma velocidade incrível. A explicação foi luzes de um barco de pesca a centenas de quilômetros abaixo. Mas Zhao, o homem que estava lá, flutuando no espaço, não ficou convencido. Ele disse que as luzes pareciam estar muito mais altas e se moviam de forma muito estranha para serem barcos. E o que dizer das estruturas misteriosas em Marte? O famoso rosto de Marte, capturado pela Viking 1 em 1976. A NASA rapidamente disse que era apenas um jogo de luz e sombra numa montanha. Anos depois, novas fotos com maior resolução mostraram que, de fato, parecia uma formação rochosa natural. Mas o mistério não acabou aí. Outras imagens do planeta vermelho mostram o que alguns interpretam como pirâmides, tubos de vidro e até mesmo figuras humanoides. A NASA explica tudo como pareidolia, nossa tendência de ver padrões familiares em formas aleatórias. Pode ser, mas em um planeta inteiro, com tantas anomalias, será que tudo é apenas pareidolia? Talvez a resposta não esteja em uma grande conspiração, mas em algo mais sutil. Talvez as agências espaciais simplesmente não saibam o que estão vendo. Talvez tenham encontrado evidências de civilizações antigas e extintas, ou formas de vida tão diferentes das nossas que não conseguem nem classificar. E diante do desconhecido, a reação mais segura é o silêncio. Porque admitir que existe algo lá fora que não entendemos abre uma caixa de Pandora de perguntas filosóficas, religiosas e sociais que ninguém está preparado para responder. No fim das contas, a busca pela verdade continua. Cada nova missão, cada novo telescópio, cada nova imagem nos dá mais peças desse quebra-cabeça. Enquanto a NASA e outras agências continuarem com essa política de apagar, borrar
e silenciar, a desconfiança só vai aumentar. Porque não é o que eles nos mostram que nos faz questionar. É o que eles tentam esconder. A verdade, como dizem, está lá fora. Mas talvez a parte mais difícil não seja encontrá-la, mas sim convencer quem a encontrou a compartilhar lá com o resto de nós. O que você acha de tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. E se você curte esse tipo de mistério e quer continuar investigando com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Olá, exploradores do desconhecido. Hoje, vamos fundo em dois dos casos mais perturbadores e fascinantes da ufologia. Histórias que desafiam tudo o que pensamos saber sobre nosso lugar no cosmos. Vamos começar em órbita, com um dos heróis da União Soviética, o cosmonauta Vladimir Kovalyonok. Estamos em maio de 1981. Kovalyonok está a bordo da estação espacial Salyut 6, olhando pela janela, quando algo inacreditável acontece. Ele vê um objeto, do tamanho de um dedo, voando paralelamente à estação. Ele chama seu colega Vitor Savinek, que pega a câmera para registrar. Mas o objeto desaparece num flash. Pouco depois, o mesmo objeto retorna, mas desta vez, ele se transforma. Kovalyonok descreve que o objeto se divide em dois, formando duas esferas douradas perfeitas, conectadas por uma fina linha de luz. Depois, essas esferas se afastam, se unem novamente e explodem, deixando para trás uma nuvem de fumaça branca e brilhante. E a reação dele diz tudo, não é? Dá para imaginar a perplexidade de um profissional super treinado, um verdadeiro durão. Diante de algo assim, ele seguiu o protocolo à risca. Relatou imediatamente tudo ao controle da missão. Mas o que acontece quando você relata algo que ninguém consegue explicar absolutamente nada? Não houve investigação oficial. Não houve um comunicado público. A atitude foi a clássica. Isso é algo totalmente novo, inexplicável. Então, é melhor deixar pra lá. É muito mais fácil arquivar como um incidente isolado ou fenômeno óptico, do que admitir que algo completamente fora do nosso entendimento aconteceu ali, bem na frente dos seus melhores homens. Mas isso não apaga o fato. Kovalyonok não só viu, como também fez desenhos detalhados para tentar representar o que testemunhou. A nave alongada, a divisão em duas esferas douradas, a névoa branca que ficou para trás. Isso vai muito além de uma simples história de pescador. É o registro visual de um dos cosmonautas mais experientes da história. Um evento real, que por ser inexplicável, foi convenientemente esquecido pelos arquivos oficiais. Mas a história não para por aí. E se eu te dissesse que um contato pode ter acontecido de uma forma ainda mais direta e trágica, não apenas com avistamentos, mas com uma mensagem, um pedido de socorro? Você sabia que existe um registro de que cientistas teriam recebido um sinal vindo de outro planeta? Um planeta à beira da extinção. Em 2017, documentos liberados pelo Ministério da Defesa do Reino Unido trouxeram à tona um artigo antigo e perturbador, publicado em um jornal científico. A alegação era esta: em 1998, um sinal de rádio foi captado. Ele vinha de um ponto a 80 mil anos-luz de distância, bem além da nossa galáxia. O sinal estava codificado. Foram necessários meses para decifrá-lo. E quando finalmente conseguiram, a mensagem revelou um desespero cósmico. A mensagem decodificada dizia: nosso planeta precisa de ajuda, e nós somos os culpados. Ela continuava detalhando uma devastação apocalíptica. Explosões infernais, mortes em massa, doenças terminais. Era um pedido de ajuda desesperado. Incluía até as coordenadas do planeta. Mas a parte mais sombria de todas era a confissão. A mensagem admitia que apenas os ricos e poderosos daquela civilização tinham meios para evacuar o planeta. O sinal era um grito dos que ficariam para trás, deixados para morrer, conscientes de que haviam destruído seu próprio mundo. Mas quem mandou isso? Segundo o artigo, o responsável por captar e decodificar o sinal foi um cientista espacial russo de alto nível,
o Dr. Viktor Kulakov. Ele liderava uma equipe das Nações Unidas em um observatório perto de Moscou. Ele afirmou que o sinal vinha de um ponto na direção da galáxia de Andrômeda e fez uma observação crucial: o simples fato de o sinal ter sido enviado diretamente para nós. Em um código complexo, indica uma tecnologia e uma intenção de comunicação muito à frente da nossa. Pense no peso dessa história. Não se trata de um objeto vago no céu. É uma narrativa completa. Uma tragédia alienígena enviada através do cosmos. Seria um aviso? Um pedido de ajuda que chegou tarde demais? Ou uma prova de que o mesmo destino pode nos aguardar se não cuidarmos do nosso próprio planeta? Se essa história for real, é talvez a descoberta mais importante e trágica da história da humanidade. E se não for, por que um cientista sério inventaria algo tão específico, tão detalhado e tão sombrio? A verdade, como sempre, continua lá fora nos esperando. O que você acha dessas histórias? Deixe sua opinião nos comentários. Mas é aí que a história dá uma volta. Existe um porém gigante nisso tudo. Se você for pesquisar o nome Dr. Viktor Kulakov na internet hoje, procurando por esse caso específico, você não vai encontrar quase nada. É como se essa pessoa tivesse sido simplesmente apagada da existência. O rumor, claro, é que depois de vazar essa história, o tal doutor teria sido desativado, removido da NASA, com todos os seus registros e ligações com a agência apagados, e talvez até seu nome tenha sido alterado. Só que tem um problema muito maior ainda. A fonte original dessa história toda é um jornal chamado Weekly World News. E esse jornal, bem, ele não era exatamente o The New York Times. Ele era famoso por publicar histórias sensacionalistas sobre o paranormal, sobre conspirações. E muitas delas eram claramente inventadas para chocar e vender. Só pelo fato da história vir de lá, a credibilidade já despenca vertiginosamente. E quando a gente começa a olhar os detalhes, a coisa toda desmorona de vez. Primeiro, como eu disse, o tal doutor é um fantasma. Não existe nenhum traço dele em registros públicos, em arquivos da NASA, em lugar nenhum. Segundo, a distância não faz o menor sentido. O suposto cientista diz que o sinal veio de 80 mil anos-luz de distância e que poderia ser da galáxia de Andrômeda. Só que a galáxia de Andrômeda está a 25 milhões de anos-luz de nós. É uma diferença abissal, gigantesca. Um erro de cálculo desses, para um suposto cientista de alto nível, é mortal para a credibilidade da história. Algumas pessoas tentam salvar a teoria dizendo que ele se confundiu com o nome da galáxia. Mas aí vem outro dado que não bate. A galáxia anã, mais próxima de nós, está a cerca de 25 mil anos-luz. Nenhum corpo celeste relevante bate com a marca de 80 mil anos-luz. As informações simplesmente não se encaixam, não batem. Por isso, a conclusão mais lógica e racional é que essa história específica do pedido de socorro é, muito provavelmente, falsa. Uma invenção do jornal para criar uma manchete impactante. E aqui está o grande mas da questão. Isso significa que tudo é falso? Que a NASA nunca captou nada estranho vindo do espaço? De jeito nenhum. O que essa história falsa faz é tentar se agarrar a um núcleo de verdade, que é muito, mas muito maior e mais interessante. Porque existe um fato científico, documentado e real, que é muito mais fascinante do que qualquer invenção de jornal. A verdade é esta: a NASA e astrônomos do mundo todo captam sinais de rádio misteriosos do espaço profundo o tempo todo. Não são mensagens decodificadas como socorro, mas são anomalias que desafiam nossa compreensão. Por exemplo, em 2012, 2015, 2017, sinais poderosíssimos foram detectados vindo da mesma região do céu, a bilhões de anos-luz de distância. São os famosos FAERBs, ou Fast Radio Bursts. As rajadas rápidas de rádio. Eles são reais. São absurdamente poderosos, liberando em 1 milissegundo a mesma quantidade de energia que o nosso Sol libera em dias,
e ninguém sabe ao certo o que os causa. Os astrônomos ficam fascinados porque a frequência desses sinais parece estar aumentando e eles estão ficando mais complexos de se analisar. A explicação mais provável é que seja um fenômeno natural extremo, como a colisão de estrelas de nêutrons ou a atividade de magnetares. Mas a possibilidade, por mais remota que seja, de ser algo mais, de ser algo artificial, nunca é totalmente descartada pela comunidade científica. Eles mantêm a mente aberta. A história falsa do pedido de socorro tenta roubar o brilho de uma busca científica que é real, honesta e muito mais profunda. Porque a verdadeira busca por sinais extraterrestres não é sobre mensagens decodificadas em português ou inglês. É sobre estar aberto ao universo e admitir humildemente: nós não sabemos o que isso é ainda. E isso é incrível, e essa busca honesta nos leva ao sinal mais famoso e mais real de todos. Um sinal que, até hoje, quase 50 anos depois, ninguém conseguiu explicar satisfatoriamente. Estou falando do SINAL-WOW, o verdadeiro grito no vazio cósmico. Em 15 de agosto de 1977, um radiotelescópio nos Estados Unidos, o Big Air, captou algo absolutamente extraordinário. Um sinal de rádio tão forte, tão incomum, tão diferente de tudo que já tinha sido visto, que o astrônomo que estava analisando a impressão dos dados, Jerry Mann, circulou a sequência de códigos e escreveu ao lado, em letras garrafais, uma única palavra: E o nome pegou. O SINAL-WOW. Ele durou exatos 72 segundos. Veio de uma direção específica na constelação de Sagitário e nunca mais se repetiu. Ele tinha todas as características que os cientistas como Carl Sagan esperariam de um sinal artificial, vindo de uma civilização inteligente do espaço profundo. A frequência era protegida, o sinal era estreito e focado, e absurdamente forte. Foi, sem dúvida, o momento mais promissor em toda a história da busca por inteligência extraterrestre, o famoso Projeto 7. A empolgação foi imensa. Telescópios do mundo todo foram apontados para aquela direção, esperando ouvir de novo. E depois, silêncio. Um silêncio absoluto. O sinal nunca mais foi detectado. Esse sinal é real. Ele está nos arquivos da astronomia. E a sua explicação final simplesmente não existe. Várias teorias foram propostas ao longo das décadas. Alguns disseram que poderia ser a passagem de um cometa, que liberou uma nuvem de hidrogênio. Mas essa teoria foi amplamente contestada, porque não explica a intensidade e a curta duração do sinal. Outros sugeriram reflexo de um satélite terrestre, mas a frequência não batia. Até hoje, o SINAL-WOW permanece como o maior mistério não resolvido da radioastronomia. Foi uma anomalia cósmica única, um defeito no equipamento? Ou foi exatamente o que parecia ser um olá de alguém muito, muito longe, que nós ouvimos por acaso e nunca mais conseguimos encontrar? A verdade é que enquanto as histórias inventadas são fáceis de desmentir, a realidade do universo é muito mais complexa e cheia de mistérios genuínos. A busca continua, não por mensagens de socorro, mas por qualquer sinal que nos diga que não estamos sozinhos. E talvez, um dia, tenhamos outro momento WOW. Obrigado por assistir até aqui. Se você curte esses mistérios do universo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Olá, exploradores do cosmos! Já ouviram falar do SINAL-WOW? Em 1977, um radiotelescópio captou um sinal de rádio super forte vindo do espaço. Durou 72 segundos e nunca mais se repetiu. Os astrônomos ficaram tão impressionados que um deles escreveu "WOW" na margem do relatório. O que era aquilo? Uma mensagem alienígena? Um fenômeno natural desconhecido? O mistério continua até hoje e alimenta nossa imaginação sobre vida extraterrestre. É uma das maiores charadas da astronomia moderna. Falando em grandes feitos, vamos avançar no tempo para uma conquista real e monumental. Imaginem uma nave espacial que literalmente tocou o Sol.
Parece ficção científica, mas aconteceu. A sonda Parker Solar Probe, da NASA, fez exatamente isso. Ela mergulhou na atmosfera externa do Sol, a coroa, enfrentando temperaturas e radiação extremas que derreteriam qualquer outra coisa. Esta missão é um marco histórico, como a primeira vez que pisamos na Lua. Mas como ela sobreviveu? A Parker Probe tem um escudo térmico de última geração, feito de um composto de carbono, com quase 12 centímetros de espessura. Ele aguenta temperaturas de quase 1.400 graus Celsius. Graças a essa tecnologia incrível, a sonda está coletando dados que nunca tivemos antes. Estamos aprendendo sobre os ventos solares, as erupções e como a nossa estrela funciona por dentro. Cada mergulho que a Parker faz nos aproxima mais de desvendar os segredos do Sol, o que pode nos ajudar a proteger nossa tecnologia aqui na Terra contra tempestades solares. Do misterioso sinal WOW, que nos faz sonhar, a incrível engenharia da Parker Solar Probe, que nos faz realizar. A exploração espacial não para de nos surpreender. Qual o mistério do universo mais te fascina? Deixe seu comentário aqui embaixo. É um equilíbrio delicado, né? O Sol nos dá a vida, mas sua radiação descontrolada também a ameaça. Por isso, cada detalhe que aprendemos não é só curiosidade, é sobrevivência. O sussurro de Vênus. A bioassinatura agora. Uma pergunta rápida. Se você tivesse que apontar para um planeta no nosso sistema solar que pudesse abrigar vida, qual seria? Marte é o queridinho, com suas missões e promessas de colonização. Mas e se eu te disser que o candidato mais intrigante pode ser justamente o inferno ao lado? Vênus. Sim, Vênus. Um planeta com uma superfície capaz de derreter chumbo e uma pressão esmagadora. Por isso, quase não falamos dele. Mas e se a vida, onde existe, for mais esperta do que imaginamos? Em 2020, um estudo bombástico detectou na alta atmosfera de Vênus traços de uma molécula rara, fosfina. Aqui na Terra, a fosfina só é produzida de duas formas: em laboratório, indústria, ou por micro-organismos que vivem em ambientes sem oxigênio. A descoberta foi uma pequena revolução. Uma bioassinatura menos um possível sinal químico de vida, menos flutuando nas nuvens ácidas de Vênus. Agora, calma. Ninguém tá dizendo que encontraram aliens em Vênus. A quantidade é minúscula. E Vênus é um mundo tão bizarro que pode haver processos químicos desconhecidos criando essa fosfina. Mas o ponto é este. Pela primeira vez, temos um IC científico concreto, vindo do planeta mais inóspito que imaginávamos. Se for mesmo vida, será uma forma de vida radicalmente diferente, persistindo nas nuvens. Se não for, descobriremos um novo fenômeno químico planetário. De qualquer forma, é uma revolução e nos lembra que a vida pode surgir nos lugares mais inesperados. A defesa do planeta, chutando asteroides agora, muda completamente de cenário. Imaginem a cena. Uma ameaça vinda do espaço. Uma nave ou um asteroide gigante se aproximando da Terra. O que a gente faz? Chama os super-heróis? Parece filme, mas a parte do asteroide é uma preocupação muito real. E a resposta da humanidade não vem de um super-herói, mas de uma sigla. DART. A NASA tem de fato um escritório de defesa planetária. E em 2021, lançou a missão DART Test, de redirecionamento de asteroide duplo. O objetivo é gloriosamente simples e direto: bater uma nave espacial contra um asteroide para mudar sua trajetória. É o nosso primeiro teste real de defesa planetária. Um chute cósmico calculado. O alvo é um sistema de asteroides chamado Didymos. A ideia é ver se, com um impacto preciso, conseguimos desviar uma rocha espacial o suficiente para proteger a Terra. Pense no significado. Não estamos mais apenas observando o cosmos passivamente. Estamos aprendendo a interagir com ele, a nos defender dele. É um passo enorme. Sair do papel de espectador para o de agente ativo no nosso cantinho do sistema solar. O alvo não é o asteroide principal, mas sua lua,
chamada Dimorphos, uma pedra de cerca de 160 metros de diâmetro, orbitando de forma lenta e previsível, o alvo de teste perfeito. O plano está em ação. A nave já está no espaço se posicionando. A nave vai atingir Dimorphos a uma velocidade de 21.600 km por hora. Isso é 20 vezes mais rápido que uma bala de rifle. Um impacto cinético puro, para ver se conseguimos dar um empurrãozinho cósmico suficiente para proteger nosso planeta. É um teste, mas é real. É a humanidade dizendo: estamos de olho, estamos aprendendo a nos defender. Não percam esse evento. E falando em coisas vindo do espaço nos atingindo, você sabia que neste exato momento, estamos sendo bombardeados por poeira e pedaços de outros mundos? Cerca de 1 tonelada de material espacial atinge a Terra todo dia. Felizmente, nossa atmosfera queima a maioria, transformando-os em inofensivas estrelas cadentes. Mas às vezes, pedaços maiores chegam, como o meteorito de Chelyabinsk, na Rússia, que explodiu no ar, e sua onda de choque feriu centenas. São perigos reais. Porém, esses visitantes rochosos não trazem apenas perigo. Eles são mensageiros do tempo profundo. E o mais extraordinário de todos é o meteorito Murchison. Ele caiu na Austrália em 1969, um presente do céu para a ciência. Mas sua verdadeira história só foi revelada décadas depois. Em 2020, ao analisar grãos minerais presos dentro dele, os cientistas descobriram que ele contém material com aproximadamente 7 bilhões de anos. Pare e pense nisso, esse número é alucinante. A Terra tem 45 bilhões de anos. O Sistema Solar, cerca de 46 bilhões. Essas poeiras dentro do meteorito são mais velhas que o nosso próprio Sol. São os materiais sólidos mais antigos já encontrados. São grãos de poeira interestelar que se formaram em outras estrelas, que viveram e morreram antes do nosso sistema solar nascer. Segurar um pedaço do Murchison é segurar um fragmento de um tempo quase incompreensível. Ele não nos fala sobre a vida em Marte, mas sobre a própria origem das coisas. É uma cápsula do tempo da galáxia. Depois de saber de tudo isso, é difícil não ficar com a mente explodindo, né? Dá uma vontade de pegar uma nave e sair por aí coletando pedras que são mais velhas que tudo. Imagina as histórias que uma simples pedra dessas poderia contar, se pudesse falar. E falando em histórias que precisam ser ouvidas, isso nos leva ao nosso último e talvez mais arrepiante tópico. Você já ouviu falar sobre os sussurros de Marte? Então prepare os fones de ouvido, porque isso é diferente de tudo. Enquanto os rovers da NASA, como o Perseverance, percorrem a superfície de Marte, eles não só tiram fotos, eles escutam. E o microfone do Perseverance captou algo que deixou muitos cientistas de cabelo em pé: sons estranhos vindos do interior do rover. São ruídos metálicos, rangidos, batidas rítmicas. O que poderia ser? A explicação oficial é a mais lógica. São os próprios mecanismos do rover, se expandindo e contraindo com o calor, ou suas rodas girando sobre pedras. Mas claro, a imaginação voa. Em um planeta silencioso e desolado, qualquer som não natural parece um grito. Alguns especularam, brincando ou não, se não seriam sussurros de algo mais curioso sobre o visitante terrestre. É o fascinante da exploração. Até os sons mais mundanos, em um mundo alienígena, se tornam mistérios. E isso nos lembra que cada dado, cada imagem, cada sussurro gravado, está nos revelando Marte pouco a pouco. E assim, chegamos ao fim dessa viagem. Passamos por avistamentos lunares, que nunca foram explicados, por sinais de rádio que ecoam do vazio, por bioassinaturas em nuvens venusianas e pela poeira de estrelas mortas que caiu em nosso quintal. Algumas dessas histórias são fatos científicos sólidos. Outras são mistérios persistentes. E algumas podem ser apenas ecos da nossa vasta imaginação, tentando preencher o silêncio do cosmos. Mas uma coisa é certa: o universo é muito maior, muito mais estranho e muito mais fascinante
do que qualquer ficção que possamos inventar. A busca por respostas continua, e a cada nova descoberta, nos lembramos de que somos apenas exploradores recentes em uma história cósmica antiga. E essa jornada não para por aqui. Se você gostou de explorar esses mistérios comigo, tem um jeito muito simples de continuar essa conversa. Inscreva-se aqui no canal. É de graça, e é a melhor forma de você não perder as próximas investigações. Cada novo inscrito é como um novo companheiro de tripulação nessa exploração. E eu quero muito saber, de tudo o que falamos hoje, o que mais mexeu com a sua imaginação. Foi o sinal. Uau! Os relatos dos astronautas? O meteorito mais velho que o Sol? Deixa aí nos comentários. Sua opinião é a parte mais importante desse canal. Um grande abraço e até a próxima viagem. Fiquem curiosos. Se inscreva.